Bem-vindos ao JP com Urologia. Hoje nós vamos falar de litíase renal, cálculos renais de grandes volumes e seu tratamento com nefrolitotripsia percutânea, que é o tratamento de eleição pelos diversos guidelines americano, o europeu, e mostrar os detalhes de como que essa cirurgia é feita, como que esse tratamento é feito. Nós não vamos abordar hoje as minúcias de como as pedras são feitas, como elas crescem, mas sim quando elas já estão instaladas. Muitas vezes esse processo acontece de uma forma indolor e o paciente só descobre quando ela já está lá, grande, e aí é um problema realmente deixar o paciente livre de pedras, como a gente diz no termo em inglês, stone free, certo? O tratamento de eleição para isso, como eu já disse, é a nefrolitotripsia percutânea, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui no computador alguns diagramas, algumas imagens para elucidar melhor o caso. Então isso daqui é uma figura emblemática do rim, em que a gente vê que dentro do rim uma pedra de grande volume, certo? Acometendo quase todo o sistema coletor. Aqui está numa coloração um pouco mais clara as pirâmides renais, é nesses biquinhos aqui, ó, que a urina pinga e vai pelo sistema coletor, ela é juntada na pelve renal e desce pelo ureter até a bexiga. E no sistema coletor, aqui nos cálices renais ou na pelve renal, que pode formar uma pedra, nesse caso aqui, um cálculo que a gente chama de coraliforme, porque ele parece um coral, né? E o tratamento, geralmente realizado para isso, qual que é? É a nefrolitotripsia percutânea. Aqui mostra um aparelho que ele primeiro, inicialmente, se localiza o sistema coletor, como eu já expliquei, com uma imagem de raio-x móvel e uma agulha. Então se encontra o sistema coletor através da pele, passa-se um fio por ele e dilata-se esse trajeto até ele ficar da grossura, depende o instrumento que nós vamos trabalhar. Pode ter até 3, 4 milímetros de diâmetro, até 1 centímetro de diâmetro. Aqui está uma nefrostomia, uma bainha de Amplatz, que é um tubo que atravessa desde a pele, e chega dentro do sistema coletor do rim, por onde é passado um nefroscópio, aqui está a figura do nefroscópio, passa dentro desse tubinho, quebra o cálculo e por ele nós vamos tirando os fragmentos. Aqui está um tubinho, uma bainha de Amplatz, certo? E um fio que eu descrevi anteriormente, descendo para o ureter, e aqui já tem fragmento pequeno e tem fragmento maior, que ainda necessita de ser melhor fragmentado para poder se retirar através deste tubo. Aqui uma outra figura em que o tubo foi colocado na parte superior do rim e por ele é introduzido o que a gente chama de nefroscópio flexível. Tá? Pelo nefroscópio flexível pode-se introduzir cestas e coletar fragmentos que estão em outros cálices não acessíveis com o rígido. O rígido está aqui nessa figura, Lembrando que pelo guideline americano é imprescindível que o urologista tenha em mãos um nefroscópio flexível para melhorar os resultados da cirurgia e melhorar a chance do paciente se tornar livre de cálculos. Então eu mostrei para vocês aqui alguns detalhes dessa técnica cirúrgica. É uma técnica cirúrgica que, embora tenha resolvido um problema, que era anteriormente, algumas décadas atrás, era necessário se fazer grandes incisões, incisar o rim, como se fosse um pão para tirá-lo de lá de dentro a pedra. É um procedimento que chamava-se nefrolitotomia anatrófica, um procedimento de grande porte, com muita comorbidade, com muita agressão e muitas complicações. Mas esse procedimento, embora tenha diminuído a agressão cirúrgica, não é um procedimento isento de complicações, a gente tem que fazer essa punção atravessando a pele, atravessando o parênquima renal por onde tem vasos. É possível de se ter ali algum grau de sangramento, No pós-operatório pode-se ter ali algum fragmento desse descer para o ureter, obstruir a saída da urina e o paciente ter dor, sair urina naquele orifício que a gente dilatou da pele até o rim, tem o problema de infecção, são complicações raras,
mas elas existem e o urologista tem que conversar direitinho com o paciente, explicando essas possibilidades e como que acontece, né? Em alguns casos, nós temos que colocar uma nefrostomia, que eu vou explicar aqui em outra figura como é que é, e um catéter duplo J ou um catéter ureteral, para diminuir a possibilidade dessas obstruções no ureter, né? É um procedimento que tem que ser realizado num hospital de grande porte, com o advento de uma equipe de radiologia intervencionista, para caso tenha algum sangramento, poder ser feita uma embolização desse rim. Em muitos poucos casos é possível ter que se fazer uma incisão para conter ali um sangramento ou até mesmo a retirada do rim. Lembrando que isso realmente são procedimentos de exceção, muito raramente de acontecer, mas é possível, né? E o paciente tem que saber disso antes de entrar em cirurgia. Assim como transfusão e outras complicações menores, que são inúmeras, né, e muito raras, mas são possíveis de acontecer. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre o catéter. Essa figura aqui mostra um catéter por onde a agulha passou e o tubo passou. Em algumas vezes ainda fica um pouquinho de sangramento e é necessário colocar um catéter de nefrostomia, que é deixado 1 ou 2 dias geralmente, tá? E ele se exterioriza pela pele e é conectado a uma bolsa. Em outros casos, na maioria dos casos, só um catéter interno, que se chama catéter duplo J, é um catéter bem molinho, que se coloca ou por baixo pela uretra ou por cima pela própria punção, e se deixa ali por alguns dias para evitar que alguns fragmentos possam descer e causar obstrução, cólica e necessidade de uma nova intervenção. Geralmente ele é retirado com anestesia local, sem necessidade de internação do paciente pela própria uretra, né? Após alguns dias ou algumas semanas. Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre a nefrolitripsia percutânea, que é um procedimento que eu realizo no Hospital das Clínicas, junto com os residentes, já há alguns anos. E é um procedimento, como eu já disse, ele tem algumas minúcias, mas os resultados, de forma global, são muito bons e ele ajuda muito que os pacientes se tornem livres de grande quantidade de cálculo e aliviem os sintomas. Muito obrigado pela atenção.